como é que é a tua pesquisa pra saber, tipo, eu preciso agora estudar a cultura suméria, né? Preciso saber os nomes das pessoas, como é que funcionava e tal. Como é que é essa parte pra ti também? Eu assisti uns documentários aleatórios, assim. Fiquei vendo muito vídeo de YouTube de arqueologia. Mais pra saber sobre a religião e sobre crenças e sobre quais elementos que eram legais puxar. Mas eu também não queria. Eu não queria fazer uma história sobre a cultura suméria. Eu queria fazer história sobre um cara da Suméria que viveu até hoje. E obviamente ele ia ter pouco da Suméria dentro dele ainda, né? Achar que o Kian ia viver em torno da cultura suméria é, sei lá, achar que a gente ia viver em torno do que a gente aprendeu no maternal, Sim. sabe? Tipo, o cara viveu muito mais do que isso já. Mas a ideia inicial de ser sumério é porque a ideia básica mesmo é que os sumérios são a civilização mais antiga que a gente tem registro e que inventou a escrita, até onde a gente sabe. E o conceito do conhecimento e de escrever tipo, ter coisas escritas já era uma parada que era muito importante para esse personagem. Então é que, né, o conceito deles é ter todas as coisas escritas ao redor do corpo. Então, pra mim fazia muito sentido a primeira civilização que teve coisas escritas e conseguia registrar histórias e conseguia passar histórias à frente, também ser a primeira geração que teve um ocultista, alguém que conseguiu se comunicar com o outro lado e que conseguiu criar um símbolo com escritas. E aí esse cara veio de lá até hoje só manipulando o pessoal. Isso me faz pensar, porque você tá falando do Kian, né? De, tipo, o Kian, então você já tinha ele em mente desde quando você criou a história. Você sabia que ia ter esse vilão... cara imortal que passava de corpo em corpo. Era a ideia, se você for parar pra olhar, o Warning tem um núcleo narrativo que transcende todos os outros, que é a ideia de passar de um corpo pro outro. É um elemento narrativo que tá em todo lugar da história. Desde a primeira temporada, tá sempre sendo sobre alguma coisa, ou alguma entidade, ou alguma pessoa, ou se juntando numa coisa só, ou se transferindo de uma cápsula para outra, sabe? A única que tem pouco disso, mas ainda tem elementos disso, é o Segredo da Floresta. Mas todas as histórias girando em torno dos elementos sempre é algo sobre isso. Que é um conceito que eu acho interessante, de corpo e alma, né? E o que significa você ir para outro corpo, que não é o seu. Sim. Ou se juntar com um corpo com você, né? Tipo, juntar duas mentes numa coisa só. E essa situação do Kian, tipo, dele... Porque o cara vive há 4.000 anos, né? Então, claramente, a cabeça dele não vai ser muito certa das ideias, a gente imagina. Você, tipo, quando você criou ele, você tinha alguma perspectiva? Ele vai ser assim? Ou você mudou muito a ideia de, o Kian vai ter essa personalidade, uma hora ele pode se redimir, uma hora ele vai ser só desse jeito e pronto, acabou? A personalidade do Kian é muito complexa, mas é uma personalidade difícil de entender. Não tem como você ter empatia por ele. É literalmente impossível você ter empatia por ele, porque ele é um cara... tipo, quando eu interpreto todos os outros NPCs, eu tô sempre pensando em fazer erros com eles. Eu tô sempre querendo errar. Tô sempre querendo cometer errinhos pra eles evoluírem como personagens, sabe? E o Kian ele é o oposto. Ele não se deixa errar. E nada que ele faz é um erro, não importa o que seja. Então ele vai ser sempre muito arrogante mesmo. E ele não se enxerga assim. Ele não se enxerga arrogante. Pra ele tá sendo bom. Porra, ele foi muito gente boa. Ele chegou pra todo mundo e falou: gente, não quero que vocês sofram. Vamos lá, vem comigo. Tipo, vamos matar o paranormal, tá ligado? Se juntem a mim. Ninguém precisa sofrer. Tipo, ele tá sendo muito bonzinho. Ele é poderosíssimo e ele tá sendo o cara mais pica que ele conhece. E aí, quando todo mundo começa a recusar ele fala: nossa, vocês são realmente muito cuzão. Vocês são um monte de verme. Porra, eu tô oferecendo o bagulho mais foda que eu posso oferecer pra vocês estão me recusando, tá ligado? Quem vocês acham que vocês são? Até você... E aí você mantém esse cara que tá sempre acima de todos, nada abala ele, até chegar num momento que abala, né? E ele não consegue... E aí ele vira uma criança birrenta. É quase como se fosse um ciclo. O cara passou tanto tempo sem se abalar, que a primeira vez que acontece uma coisa que ele não esperava, ele quebrou total ali. Ele vira uma criança, ele fica: cala a boca, cala a boca. Você falou mal de mim, eu vou te bater. Agora é você. Tipo, ele age como uma criança perdida ali. Ele tava completamente... E foi por isso que ele perdeu, né? Por isso que ele foi derrotado. Porque ele foi surpreendido 2 vezes. Sim, talvez se ele tivesse focado em um e nas fraquezas que ele sabe que aquela pessoa tem, ele teria matado, e depois o outro, depois o outro. A ficha do Kian matava todos ali. Ele pegou o Joe e matou em 2 rodadas. Ele tinha 3 rodadas, e se eu, mesmo sem os rituais,
Não diria que matava todos. Eu acho que, tipo, o pessoal joga muito bem. Nessa temporada, os jogadores jogaram muito bem. Estão muito coordenados, assim, né? A luta do anfitrião, eles mandaram bem demais, assim. E aí eu comecei a ver que talvez a luta do Kian fosse ser um pouquinho mais fácil pra eles do que eu imaginava. Se a luta do Kian fosse acontecer, né? Sim. A partir do momento que eles lutaram com o anfitrião, eu comecei a considerar a luta do Kian. O ponto da luta do Kian é que era pro Kian ter matado uns 5. Se ele tivesse bem na cabeça ali. 5 ou 6. Dava pra sobrar um e o Veríssimo. Se eu tirasse dado bom e eles não fossem muito bons jogando, assim. Se eles estivessem meio perdido, meio nervoso. Mas eles jogaram muito bem. E eles souberam, e eles focaram na melhor coisa que eles podiam ter focado, que era o legado. O legado que o Joey deixou, né? Que é alugar apartamento na cabeça do cara. Que aí ele não sabia mais perder, não sabia mais jogar RPG. O cara tava, caralho, vou dar soquinhos em quem me xingar. Nossa, a Karina destruiu ele com argumentos que tipo, o Joey morreu. A Gabi tava louca. Ela a Gabi tava louca, Ela tava piradaça. na beira do precipício. Se não fossem 2 rios, ela tava mortinha em 2 rodadas, ela tava morta. Eu jurava que ela ia morrer igualzinho o Joey, do mesmo jeito, tipo, sendo Tava focada quase, até a morte, porque ela ficou com 5 de vida, né, teve uma hora, e, tipo, mais um dele e ela ia. E eu fiquei muito impressionada, porque eles pegaram realmente, eles pegaram muito rápido, que, porra, não é pra focar, tipo, tem que dar porrada nele? Tem, mas foca na cabeça dele, porque o cara tem 4.000 anos de idade e tá uma criança birrenta no meio da luta e tá, tipo, ficando... Funcionou muito, né? Funcionou pra caramba. Eu achei isso genial, porque você esperar um deus, o cara é arrogante, inclusive eu sempre falava aqui que eu achei que você manda muito bem, porque eu normalmente quando tem vilões, eu falo, não, senti empatia por esse cara, ok, dá pra deixar passar, tipo, beleza. Mas eu não consigo, o Kian não dá. O Kian, que nem não dá, isso mesmo. Tem prós e contras, né? Tem prós, porque o contra de ter um vilão que não tem como ter empatia é que ele não é tão interessante quanto qualquer outro vilão que o Warden teve até hoje. No sentido de você querer ver cenas do Kian. Ninguém queria ver cenas do Kian, o Kian era insuportável. Eu quero ver cenas do Gal. Do Gal eu quero. Exato. O Gal, por exemplo, é um cara que é um psicopata. Não é um psicopata, né? Ele era um transtornado do caralho. O Gal era um assassino manipulado e que reprimiu sentimentos porque teve uma vida fodida. Mas isso não justifica nada do que ele fez. Então, o Gal era um fudido do caralho. E aí... Mas ele era muito interessante. Quando o Gal tava na tela, ele brilhava, era legal. Você queria ouvir o que ele tava falando. Porque ele é um cara que, mesmo sendo um cuzão, ele era um cuzão carismático. Sim. O Kian é um cara que é desprezível e não tem como você fazer o Kian carismático, sabe? Imagina se o Kian tivesse a personalidade do anfitrião. Não ia ter o drive de derrotar o Kian. As pessoas não iam querer tirar aquele cara do lugar que ele tá, porque o anfitrião, por exemplo, é um cara muito da hora. É muito divertido de ver o anfitrião zoando e metendo louco, porque ele não tem escrúpulos, ele tá só metendo louco, então é muito engraçado ver ele sendo o anfitrião. Se a gente botar isso como um vilão principal, você não quer que ele seja derrotado, e aí você não tá do lado dos mocinhos. Então, às vezes, você precisa deixar um vilão menos interessante pra dar mais espaço pros protagonistas brilharem quando ele for derrotado.